Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez, e nesta catequese de hoje eu gostaria de falar um pouco sobre as rubricas do missal. O que me motivou a fazer essa catequese, vocês devem imaginar a quantidade de vídeos que apareceram aí nas redes sociais mostrando algumas invenções na liturgia. Vejam bem, eu não quero aqui fazer nenhuma espécie de crítica aos meus irmãos padres que fizeram aquelas coisas, porque assim, eu acredito que no coração dessas pessoas há um desejo, sei lá, de despertar a fé no coração do povo. Não vamos tentar aqui criar alguma coisa para ver se desperta, para ver se chama a atenção. Não sei, né? Talvez tenha uma boa intenção por trás disso. O problema é que se a liturgia, como a igreja nos mostra, não atrair, não é nenhuma invenção, nenhuma pirueta litúrgica que vai converter os fiéis. Então vejam bem, quando faltavam uns 2 meses mais ou menos para a minha ordenação, um dos bispos auxiliares de Salvador esteve lá no seminário para nos ensinar a celebrar a missa. De início eu ficava me perguntando, mas meu Deus, eu já participei de tanta missa aqui no seminário, 7 anos, todo dia tinha missa e eu via ali os padres celebrando, será que precisa uma aula? Quando ele veio nos ensinar, eu disse, de fato, era necessário, porque muita coisa eu não sabia. Eu via os padres fazendo, mas muitos detalhes do missal eu não tinha ainda prestado atenção. Então aquelas aulas que o bispo nos deu foi de grande valia. Eu agradeço muito a ele pela paciência em nos ensinar. Nós estudamos toda a introdução geral do missal. Nós ensaiamos, uma missa antes mesmo da ordenação sacerdotal. Então assim, muitas pessoas podem dizer, mas padre, será que o Espírito Santo não pode iluminar um sacerdote para que ele celebre uma missa diferente? Eu não vou muito por essa linha. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele guia a igreja, ele não guia simplesmente uma pessoa separadamente. Ele guia a igreja. Até mesmo quando ele move algum dom, quando ele distribui algum carisma para uma pessoa, para uma determinada pessoa, aquele dom é em função da igreja, é destinado à igreja. Então, o Espírito Santo iluminou os bispos, iluminou os teólogos, na hora de formularem o missal. Então, se eu, como padre, penso que o Espírito Santo vai me revelar algo diferente, eu estou negando a iluminação que o Espírito Santo fez à igreja. Então, para ser fiel a Deus, é preciso ser fiel à liturgia. A liturgia não é algo que eu invento, a liturgia é algo que eu recebo da igreja e ofereço a Deus. Eu sou apenas um ministro, eu não sou um inventor, eu não sou um idealizador da liturgia. Então, é simplesmente aquilo, ler o preto e fazer o vermelho. Ou seja, ler aquilo que está escrito em negrito e fazer aquilo que está no vermelho, que são as chamadas rubricas do missal. A hora certa de abrir os braços, a hora certa de inclinar a cabeça, a hora certa de fazer a genuflexão, tudo isso está escrito ali. Então, se eu crio um rito diferente, é porque eu estou negando aquilo que o Espírito Santo iluminou para toda a igreja. Meus irmãos, vejam bem, nós dizemos aos 4 cantos do mundo que nós somos a igreja una, santa, católica e apostólica. Mas o que é que mostra de verdade a unidade da igreja? É claro que existe o Papa como figura da unidade, é claro que existe o credo
como símbolo da unidade, mas o que mostra claramente a unidade da igreja é a liturgia da Santa Missa. Por exemplo, eu celebro uma missa aqui na minha paróquia. Se eu for celebrar, por exemplo, uma vez eu celebrei em São Paulo, uma cidade chamada Itatiba, a mesma missa, as mesmas respostas do povo, os mesmos gestos, ou seja, é a mesma igreja, o mesmo povo de Deus. Se eu for celebrar, por exemplo, minha irmã, ela mora na Inglaterra, eu não sei falar inglês, mas se eu for lá celebrar em português, os fiéis que vão estar lá, eles vão entender o que é que eu estou fazendo, mesmo não entendendo a língua. Eles vão entender o que eu estou fazendo porque é o rito da missa. Quando eu fizer assim com as mãos, eles vão saber que aquilo é o momento da consagração. Quando eu levantar o corpo do Senhor, né, a hóstia partida ao meio, eles vão saber que é o momento do Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é o rito. Agora imagine, se em cada lugar que eu for inventar uma missa diferente, um rito diferente, não é mais a igreja una. É a igreja da cabeça do Padre Gabriel. Então a liturgia ela não se mexe. A liturgia não pode ser ferida. É claro que nós temos diversos ritos na igreja. O rito maronita, temos o rito latino, temos o rito latino extraordinário, a chamada missa tridentina, que é belíssima. Mas assim, são ritos, não é? Orientados pela igreja, permitidos pela igreja, iluminados pelo Espírito Santo, porém não podem ser modificados ao bel prazer de cada um. Então, eu gostaria de falar aqui algumas coisas a respeito da Santa Missa, como os fiéis podem participar, né, frutuosamente da celebração. Vou falar algumas coisas que o padre faz e que os fiéis também devem fazer. A primeira coisa, ao entrar na igreja, procure fazer o máximo de silêncio possível, porque a igreja é lugar de oração. Aqui na minha paróquia, eu tive uma ideia, né? Antes da missa do domingo, eu coloco o Santíssimo exposto no altar. Eu não sei se vocês estão ouvindo algum ruído, porque tem gente passando lá embaixo e conversando. Então, eu coloco o Santíssimo no altar e no som da igreja eu coloco uma música de fundo, né? Uma música instrumental, bem suave. Então as pessoas que vão entrando na igreja já vão fazendo silêncio. Umas ficam sentadas, outras ficam de joelhos em adoração ao Senhor. E a música tocando suavemente até o horário da missa. Isso para que as pessoas se concentrem, né? Porque é muito difícil começar uma missa no meio do barulho, no meio da conversa. As pessoas não conseguem interiorizar o que vai acontecer. Então, é sempre bom criar um clima de silêncio na igreja. E aí pode, sei lá, rezar o terço, pode expor o Santíssimo para ficar em adoração, mas não deixem as pessoas à toa, porque vai ter conversa, vai ter barulho. Depois, o comentário inicial. Eu não gosto muito de comentários na missa, mas o comentário inicial eu acho válido para introduzir os fiéis no mistério que vai ser celebrado. Então, o comentário inicial deve ser breve, não pode ser uma palestra, né? Se alguém que está me assistindo é comentarista, por favor, não faça poema, não faça redações. Pelo contrário, é um trechinho, uma coisa pequena para introduzir os fiéis no mistério celebrado. E ao terminar, né, a conclusão do comentário, nunca diga, agora vamos ficar de pé para acolher o celebrante. Não. Nós não estamos de pé para acolher ninguém. Nós vamos ficar de pé para darmos início à celebração da Santa Missa. Então, o sacerdote ele vai entrar como sempre entra, né? A equipe de liturgia vai entrar como deve entrar. Então, não estamos ali para acolher ninguém. Estamos ali para louvar a Deus, para oferecer um culto de louvor ao Senhor. Então, faça um comentário muito breve, né? Só mesmo para sinalizar que a missa vai começar. Então, a equipe de liturgia entra, os coroinhas, os ministros, com sua postura, né, fazem reverência ao altar, inclinação de corpo, se for o altar. Se tiver o sacrário, né, a presença sacramental de Jesus, fazem a genuflexão, colocam o joelho direito no chão, né, se levantam e saem, vão direto para os seus lugares.
depois vem o sacerdote sozinho e faz a sua reverência, seja para o altar ou seja para o Cristo no tabernáculo, ou seja, inclinação de corpo ou a genuflexão, colocar o joelho direito no chão em adoração ao Cristo presente na Eucaristia. Ele sobe ao altar de mãos postas, chegando lá ele beija aquele altar que simboliza o Cristo. Ele dá um beijo no centro do altar. Se existir naquele momento sacerdotes concelebrantes, eles também fazem o beijo do altar. Ao se dirigir à sua cadeira, o sacerdote ele começa a missa como de costume e assim, depois da saudação inicial, logo vem o ato penitencial. Então, naquele intervalo, também não pode existir uma homilia. Às vezes eu percebo isso, né? Vamos agora suplicar o perdão de Deus, aí começa, faz uma homilia longa. Uma vez eu estava assistindo uma celebração pela internet, pelo horário que eu cliquei lá no link, já era mais ou menos 10 horas da noite, eu pensava que já estava na oração pós-comunhão. Quando terminou aquela oração extensa, o padre disse, agora vamos cantar o Glória. Era o ato penitencial. Imagine, uma missa que começou 8 horas, ia dar 10 horas e ainda estava no ato penitencial. Então fica uma coisa cansativa e sem necessidade, né? Sem necessidade. Então, o ato penitencial logo em seguida pode ser cantado, pode ser rezado. Só não pode faltar aquelas 3 invocações. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. O canto deve falar essas 3 coisas. Se o canto do ato penitencial não fala Senhor, Cristo, Senhor, né, tem de piedade de nós, então o canto não é litúrgico. O padre tem que rezar. Pode ser também na língua grega, né? Kyrie eleison, Christe eleison. Então o coral deve estar atento a isso. O canto do ato penitencial precisa ter estas 3 invocações. Senhor, tem de piedade. Cristo, tem de piedade. Senhor, tem de piedade. Se não tiver, o padre tem que rezar. Logo em seguida, se for uma missa festiva, uma missa solene, né, se o missal pedir o Glória, então ele pode ser rezado ou pode ser cantado. Porém, se for cantado, deve ser aquela oração do missal. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei do céu, Deus Pai Todo-Poderoso. Então tem toda aquela oração do Glória que não pode ser modificada de jeito algum. Aqui na nossa paróquia, eu tenho visto que o coral ainda não sabe cantar um Glória que seja de acordo com aquele que está no missal. Estão acostumados a cantar aqueles glórias antigos, né? Glória a Deus nas alturas, é o canto das criaturas, eu louvarei, aqueles glórias que até eu cantei no meu tempo de grupo jovem, porque eu não entendia nada de liturgia e nem achava quem me ensinasse. Então nós cantávamos aquele, quanto mais animado fosse, mais vontade a gente tinha de cantar, né? Tinha um que eu gostava muito, Glória a Deus no mais alto dos céus, que nos deu o seu Filho Jesus. Por quê? Porque era um canto animado, mas não era nada litúrgico, não tinha nada daquilo que está no missal. Então, Glória é uma oração específica. Se for cantado, tem que ser cantada aquelas palavras que estão ali. Logo após o Glória, vem a oração coleta, ou seja, a oração que o padre vai suplicar a Deus pelas intenções, né, daquela missa. Então, naquele momento ali, quando o padre disser oremos, você faz a sua intenção, o seu pedido no silêncio do seu coração, né? A não ser que você queira colocar como intenção pública na missa, né? Pela alma de alguém, em ação de graças pelo aniversário de alguém. Então, a missa ela pode ser oferecida como uma petição, né, um pedido a Deus, como ação de graças ou como sufrágio, né, pelas almas. Então você decide se quer pedir no silêncio do seu coração ou se quer colocar como intenção pública naquela celebração. Após aquela oração coleta, o oremos, o padre se senta e os leitores se aproximam para fazer as leituras, né? A primeira leitura, o salmo e a segunda, se houver, se for dia de domingo ou dia de festa.
Agora, não precisa falar primeira leitura. Por quê? Porque se não teve uma antes, com certeza é a primeira, né? E também não precisa falar segunda, porque se já teve a primeira, com certeza aquela é a segunda. Então você já começa do que está escrito lá. Leitura do Atos dos Apóstolos, leitura da Carta aos Hebreus, leitura, agora pelo amor de Deus, se você é leitor, pegue o texto antes, leia antes, para na hora não cometer aquelas gafes, né? Pagar aquele mico. Leitura da Carta de São Paulo ao Coríntios, né? Leitura da Carta de São Paulo aos Testas, aí começa a gaguejar, não sabe falar Tessalonicenses. Se tem alguma palavra que você não conhece, pergunte ao padre, padre, que palavra é essa aqui? Se tiver acento, né? Por exemplo, é uma leitura que fizeram uma vez, eu estava celebrando, os discípulos de Emaús. Não é Emaús, tem um acento no U, é Emaús. Então, procure ler antes. Ah, padre, eu já sei ler, eu tenho costume, já leio há muitos anos, então é só subir no altar e ler o que está lá no lecionário. Não. Você não está lendo uma revista, você não está lendo um jornal, você está lendo a palavra de Deus. Você está lendo a palavra do Senhor e não é para você, você está lendo para os outros. Então precisa ler bem, precisa entender o que é pontuação, o que é vírgula, o que é ponto de segmento, o que é exclamação, o que é interrogação. Você precisa entender a língua portuguesa. Ah, mas eu sei juntar umas palavras. Se você sabe juntar palavras, não suba no altar. Deixa essa missão para outra pessoa. Tem que ter uma boa dicção, tem que ter uma boa entonação de voz. Não precisa gritar, mas também não precisa ler para dentro, que ninguém entende nada. Então, a leitura da palavra de Deus deve ser feita com dedicação. Uma vez uma senhora foi ler a missa, a leitura da missa, e disse assim, leitura da Carta de São Paulo a Tião. E aí o padre deu um grito, a Tito! Eu lembro como se fosse hoje, eu estava no grupo de jovens, tinha uns 14, 15 anos. Disse, meu Deus do céu, onde foi que apareceu Tião na Bíblia? Né? Era a Carta de São Paulo a Tito. Então leia antes, se você não leu, não suba para fazer a leitura. E leia pausadamente, não precisa ler com pressa, mesmo que a leitura seja longa, que as pessoas precisam entender o que está sendo dito, o que é que Deus está falando através da sua boca, através da sua palavra. Então, muito cuidado com as leituras. Outra coisa é o salmo. Se você não sabe cantar, se você não tem entonação, se você não entende de música e não tem outra pessoa que cante, leia. Leia o salmo, leia o refrão, leia as estrofes, mas pelo amor de Deus, não cante desafinado porque acaba com a liturgia. Acaba. Se o padre tinha programado uma homilia para fazer, ele se perde tudo. Ele já não faz mais a homilia porque chega o estresse, chega o nervoso. Então, se você não sabe cantar, seja humilde, seja sincero, seja sincera em dizer aqui para a liturgia, não me dê o salmo porque eu não sei cantar. Se não tiver ninguém que cante, aí você lê o salmo, leia o salmo, não tem problema algum. E outra, quando se canta o salmo, meu Deus, está passando um carrinho de mão lá embaixo e o pneu está fazendo um barulho horrível. Vejam bem, eu acho que vou ter que mandar fazer um estúdio mesmo, viu? Colocar um forro aqui nas paredes. Se você vai cantar o salmo, não precisa repetir 1000 vezes o refrão. Fica uma coisa chata, cansativa, né? O Senhor é maravilha, nananana. Aí repete de novo. O Senhor fez... Aí repete 4, 5 vezes. Parece que o salmo não vai acabar mais nunca. Não, uma vez só. Você canta, o povo responde. Você canta, o povo responde. E vai direto para os estrofes. Não fique alongando o salmo não, porque ali não é uma exposição de cantores. Né? Não é um momento de você mostrar os seus dons musicais. E pelo amor de Deus, coloque um refrão, uma melodia que a Assembleia aprenda com facilidade, porque você não vai ensaiar o salmo. Né? Então, você vai cantar uma melodia que o povão saiba cantar na mesma hora. Mas tem gente que fica subindo e descendo as vogais, né? Parece que está querendo dar uma de TT Espíndola, né? Você pra mim foi o sol. Aí começa a subir o U, o A, o E. Não fique fazendo essas declinações na
na sua melodia, porque vai ficar difícil para o povo cantar. Aí vai ficar aquela coisa perdida, ninguém sabe para onde vai. Cante certo. Outra coisa, indo para o Evangelho, né? O missal disse que o sacerdote deve se dirigir ao altar, fazer uma inclinação, né? E rezar, fazer uma oração que está lá escrita no missal. Ele não faz em voz alta, faz em silêncio, né? É uma chamada oração secreta, uma das orações secretas. Que o Senhor esteja em meu coração e em meus lábios, para que eu anuncie dignamente o santo evangelho. Então, ele vai fazer aquela oração e vai se dirigir ao ambão. Então, o padre ele vai proclamar o evangelho, a assembleia fica de pé. Logo em seguida, a homilia. E aqui um aviso. Algumas pessoas me dizem assim, padre, eu fui numa missa onde o sacerdote falou uma heresia na homilia, ou contou uma coisa que não tinha nada a ver com a doutrina da igreja. Faça um exercício de mortificação. Fique em silêncio, fique no seu canto, deixe o padre fazer a homilia, não interrompa, não queira mostrar que você leu a Suma Teológica, porque algumas pessoas levantam, não, padre, isso aí... Não, fique na sua, faça um exercício de mortificação. Ofereça aquele sofrimento em ouvir aquelas coisas, ofereça pelas almas do purgatório. Quando terminar a missa, você pode, com humildade, com sinceridade, se aproximar do padre em particular e perguntar, padre, aquilo que está escrito, aquilo que o senhor falou na homilia, eu não entendi bem, o senhor pode me explicar, né? Mas peça uma explicação com humildade. Não vai para lá, o senhor está errado porque eu li em tal livro de tal santo que... Calma, vá com calma. Não queira criar um atrito com o seu pastor. Pergunte a ele com educação, com sinceridade. Ele vai ter que lhe explicar, né? Se ele falou uma besteira, vai ter que ser humilde em reconhecer e pedir perdão. Se não, clame a Deus, né, a sua infinita misericórdia. Eu não vou entrar muito nesse assunto, não. Vamos para depois da homilia, temos o credo, se for no domingo ou dia de festa. O credo também tem que ser aquela oração, viu? Completa. Não pode ser um canto do creio, eu creio em Deus, que o meu caminho iluminou. Não. Se cantar um refrão desse canto, pelo amor de Deus, logo em seguida, reze o credo, né? Reze o credo. Por exemplo, antes de começar o credo, existe uma, não sei se jaculatória, é uma jaculatória cantada, né? Creio, Senhor, mas aumentai minha fé. Mas isso não é o credo, né? Essa antífona, não é o credo. Você precisa rezar o credo inteiro, né? Ou o completo, né? O Niceno Constantinopolitano, ou aquele mais conhecido, o mais breve. Logo em seguida, as preces dos fiéis. Vejam bem, no missal, existe uma parte do missal que é somente com as preces. Então, o bom é que o comentarista ou o responsável pelas preces faça aquelas preces que estão no missal, né? Porque ali são os pedidos da igreja a Deus. Porque geralmente nessas liturgias que existem por aí, né, liturgia diária, Deus conosco, igreja em oração, às vezes são preces bonitas, mas tem horas que aparecem assim umas preces estranhas, né? Umas preces meio politizadas, umas preces ideológicas. Então tenha cuidado. Se você vê lá naquelas preces um ranço de ideologia, de política, não faça não, né? Não faça não, mas converse com o padre antes. Padre, essas preces aqui, como é que a gente pode fazer? Normalmente se faz as preces do missal, porque ali não tem erro, né? Não tem problema algum. E a comunidade também pode formular, né? Se tem uma intenção própria da comunidade, da paróquia, pode ser também uma prece breve, não é uma redação, não é um texto dissertativo, não, uma prece breve, para não também encher o saco, né, dos fiéis. Logo após o ofertório, o padre vai oferecer o pão e o vinho, vai fazer aquelas orações, né? Vai incensar o altar, vai purificar as mãos, fazendo todas aquelas orações secretas. Enquanto isso vai cantar, né? O coral vai cantar, alguém vai cantar,
e é o momento do fiel fazer a sua oferta, né? Se o seu coração pedir, né, você vai fazer a sua oferta material. Mas, por favor, não inventem, né, muitos ofertórios que existem por aí. Vamos ofertar a panela, vamos ofertar a árvore, vamos ofertar uma cesta de frutas. Vejam bem, no início da igreja não existia oferta de dinheiro, né? As pessoas ofertavam os frutos da terra. Ofertava, por exemplo, se eu plantei uma roça de feijão, eu pegava uma parte daquele feijão e ofertava a Deus. Então eu ia naquele momento com aquele fruto da terra e depositava diante do altar. E os diáconos que recolhiam aqueles alimentos, né, depois tinham que lavar as mãos. Daí vem o rito, né, do lavar as mãos, lavabo, para poder purificar as mãos, porque tinha colocado naqueles materiais, naquelas coisas que os fiéis tinham ofertado. Hoje não tem mais nada disso. As pessoas podem colocar lá sua moeda, sua cédula, né? Agora sim, padre, se tiver uma missa assim especial, uma missa de festa, se pode fazer um ofertório diferente. Isso aqui tá balançando um pouco. Pode fazer um ofertório diferente? Olha, não é recomendável não, viu? Não é recomendado não. Porque a oferta que o padre faz a Deus é a oferta do pão e do vinho, que irão se transformar no corpo e no sangue de Jesus. Essa é a oferta que Deus quer, né? A oferenda perfeita, a oferenda agradável ao Senhor. A oferta de Melquisedeque, o pão e o vinho. Mas algumas equipes de liturgia às vezes querem fazer, né, um ofertório diferenciado. Por exemplo, quando eu cheguei aqui na paróquia, fizeram um ofertório e no ofertório me colocaram nas minhas mãos o remo, porque aqui é uma comunidade de pescadores, né? O remo. Depois me ofertaram a rede de pesca. Depois veio uma bacia, se não me engano tinha alguma coisa de pescaria dentro dela. Assim, aquilo para mim não feriu a liturgia em nada, entende? Para mim não foi nada de absurdo. Eu vi aquilo como uma espécie de acolhida. É como se a comunidade dissesse assim: padre, o senhor está chegando agora, está vindo para uma comunidade de pescadores, então o que nós temos, nós queremos oferecer, né? Como se fosse uma acolhida. Para mim, não feriu a liturgia, mas o missal não recomenda esse tipo de coisa não. Então, o bom é evitar. Depois, nós temos o momento do prefácio, né? Que o padre vai, o prefácio da Páscoa, o prefácio da Quaresma. Logo em seguida, o momento da consagração. Antes disso, o santo. O santo também deve ser um canto litúrgico. Aquele santo, 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 dizem todos os anjos, não é um canto litúrgico. Tem que ter as seguintes frases: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Né? Então, é preciso ter estas palavras no canto. É um canto litúrgico, um canto extraído do missal, palavras extraídas da Sagrada Escritura. Então não pode ser modificada. Aí vai: céus e terras passarão, tua palavra não passará. Cantei muito no meu tempo de grupo de jovem e, engraçado, quem tocava o timbal era eu, né? Então, quando chegava esse momento do santo, eu caprichava no timbal, né? Os dedos ficavam doendo de tanto bater. Hoje, graças a Deus, quando eu vou numa celebração que se canta esse santo, eu fico calado também, não vou dar um show, né? Para, esse canto não é litúrgico. Não, os fiéis estão cantando, deixa cantar. Depois, numa reunião de liturgia, aí o padre vai, explica, dá uma formação direitinho para que se cante, né, um santo que esteja de acordo com as palavras da Santa Missa, com as palavras do missal. Logo em seguida, a consagração. Neste momento, o fiel fica de joelho. Até mesmo o diácono, ele fica de joelho. O diácono não fica em pé no momento da consagração. Até o próprio padre vai dizer lá o missal. O padre toma o pão, pronuncia as palavras da consagração,
mostra, apresenta aos fiéis, depois coloca na patena e faz a genuflexão para adorar a hóstia consagrada. Está lá na rubrica. Então, o padre também se ajoelha, a não ser que seja um padre idoso que não tenha condição de se ajoelhar, ou um padre doente, ele faz uma inclinação profunda de corpo. E os fiéis também. Se não pode se ajoelhar, faz uma inclinação. Agora sim, eu fico me perguntando, né? Alguns fiéis dizem, padre, eu não posso porque eu tenho problema de coluna, padre, eu não posso porque eu tenho problema no joelho. Mas aí eu faço uma pergunta. Se disserem a você, embaixo daquela mesa, embaixo daquela cama tem uma nota de R$ 100, como você iria pegar? Você iria deixar lá aquela nota de 100? Ou você iria se abaixar para pegar o dinheiro? Aí não ia ter coluna, não ia ter joelho doendo, não ia ter dor nas pernas, não ia ter nada. Porque é o dinheiro. Então por que para Jesus não fazer um esforço? Por que para Jesus, você não vai ficar 1 hora ajoelhado, é no máximo 5 minutos. E olhe lá, tem consagração que é tão rápida que não leva 1 minuto. Então, se ajoelhar, adorar o Senhor, doer um pouquinho, oferece aquela dor a Jesus, oferece pelas almas, oferece pela igreja, mas é chato, né? O padre está celebrando com amor, com devoção, com piedade e vê a assembleia toda de pé. Por quê? É claro que se for uma multidão, você está ali apertadinho, não tem como se ajoelhar. Mas mesmo de pé você faz uma profunda reverência ao Senhor que se faz presente naquele momento no altar. Mas se há espaço para se ajoelhar, você só não se ajoelha se você não pode mesmo, né? Logo em seguida, a oração eucarística. As respostas da oração eucarística não são obrigatórias. Aqui no Brasil é um costume, mas não são obrigatórias. Mas como já é um costume, né, você responde direitinho ali, recebeu o Senhor a nossa oferta, anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição, lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos, lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Logo em seguida vem o por Cristo, com Cristo e em Cristo, né? O momento que o sacerdote eleva mais uma vez o cálice e a patena. Os fiéis têm um costume bonito de estender a mão direita na direção de Jesus. Não há problema algum, é um gesto de piedade. A igreja não te proíbe de fazer isso, não, né? Você pode fazer com tranquilidade. Agora sim, todo gesto na liturgia, ele deve ser feito de forma discreta. Nunca faça um gesto para chamar a atenção do povo. Eu vou levantar as mãos mais alto que todo mundo, para o povo ver que eu estou louvando. Eu vou falar mais alto que todo mundo, para que o povo veja que eu estou respondendo, que eu estou contrito. Não. O máximo de discrição, o máximo de humildade possível. Não queira se destacar no meio da assembleia de maneira alguma, né? Por exemplo, as meninas que usam o véu. Maravilhoso costume, né? Se todas as mulheres voltassem a usar o véu, um costume tão santo, um costume tão piedoso, mas não usem o véu para se destacar, para mostrarem às outras que vocês estão melhores, mais santas, não que eu uso, sou diferente. Não, use porque a igreja recomenda, use porque São Paulo fala na Sagrada Escritura, use porque Nossa Senhora fica feliz, nunca para se destacar, nunca para querer ser melhor. Você também, né, que tem o costume de se ajoelhar, não queira fazer aquele barulho, cair no chão de joelho para mostrar para todo mundo que você está se ajoelhando. Não, se ajoelhe com cuidado, se ajoelhe com cautela, se ajoelhe com discrição, para que os fiéis também não se desconcentrem, né? Aquele momento da consagração não é para o povo olhar para você, nem olhar para o padre, é olhar para Jesus. Ele é o foco, ele é o centro. Logo em seguida, nós temos o Pai Nosso, e aí a grande confusão. Levanta as mãos, não levanta. Dá as mãos ou não dá as mãos. Lá no missal diz assim, o padre prossegue com o povo de braços abertos, né? O padre abre os braços, né? Um gesto de intercessão, um gesto de súplica. Então, o padre abre os braços para rezar o Pai Nosso. E se o fiel leigo também fizer isso, está cometendo um pecado? Não está. Não está. É obrigatório? Não é, né? Você pode rezar o Pai Nosso de mãos postas, não há problema. Mas se do seu lado alguém levantou a mão para rezar,
Não fique fazendo cara feia, né, olhando por cima do ombro, não, porque não está cometendo pecado algum. Não existe nada, nenhum documento escrito na igreja, não levante as mãos no Pai Nosso. Isso é maluquice, né? Não é recomendado, não é obrigado, mas se você fizer, não estará pecando. E outra coisa, aqui eu chamo a atenção também para um gesto de humildade. Se alguém do teu lado, né, uma senhorinha ou alguém, pegou na tua mão para rezar o Pai Nosso, não seja estúpido ou estúpida de puxar o braço com força e ficar de mãos postas. Você não estará agradando a Deus com isso. Ah, não, que eu vou ficar assim porque... Não, se você age com ignorância, com brutalidade, você não vai agradar a Deus, você vai ofender a Deus. Principalmente se a pessoa que está do teu lado não entende de liturgia. Na cabeça dela é um momento de unir as mãos, né? Num gesto de irmandade. Né? Então vou pegar na mão do meu irmão para rezar esse Pai Nosso. Aí segure, né? Não vai arrancar seu pedaço. Você não vai se tornar menos católico porque você pegou na mão do seu irmão. Então, não é obrigado, né? Mas se por acaso o sacerdote disse, vamos dar as mãos, ou se alguém do seu lado, na inocência, pegou na sua mão, segure. Você não vai ser menos católico. Você não vai ferir a liturgia por causa disso. Então, existem coisas pequenas que às vezes o povo faz uma tempestade e esquece o essencial, né? Que naquele momento é você rezar de coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Seja você voltar seu coração para Deus e meditar naquelas palavras que estão sendo pronunciadas. Se você está rezando da boca para fora, mas está com as mãos postas, serve de quê? Né? Então você pode rezar de mãos postas tranquilamente. Você pode colocar a mão aqui embaixo, também não tem problema. Mas se alguém do seu lado pegou na sua mão, não seja estúpido ao ponto de puxar e dizer, não, isso não é hora, isso não é litúrgico. Né? Vamos e convenhamos. Logo em seguida, no finalzinho do Pai Nosso, você não diz o amém. Por quê? Porque logo em seguida o padre vai prosseguir de braços abertos para fazer um chamado embolismo. O que é embolismo? Não é embolada não, né? Não é caju e castanha não. Embolismo é justamente aquela oração que vem logo em seguida. Porque o Pai Nosso termina, livrai-nos do mal. Então você não diz o amém, porque logo em seguida o padre vai dizer, livrai-nos de todos os males, ó Pai. Então é uma continuação, só que o padre reza sozinho. Então você reza o Pai Nosso, no final diz, livrai-nos do mal e não diz o amém. Logo em seguida o padre vai continuar, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. No final daquela oração vai se concluir o Pai Nosso. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. O Pai Nosso fechou ali. Então aquela oração em seguida é chamada de oração embolística. Né? Também lembrar que o Pai Nosso não é perdoai as nossas ofensas, é perdoai-nos as nossas ofensas. Então prestar atenção na hora de rezar. Né? Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Após o Pai Nosso, o abraço da paz. O abraço da paz você deve dar, se o padre pedir, né, ou se o diácono falar, você dá a paz a quem está do seu lado, né? Quem está do lado direito, do lado esquerdo, na frente e atrás. Não precisa correr a igreja toda. Né? Tem gente que quer correr a igreja inteira para dar abraço da paz, até quem está no coral, sobe no coro para dar abraço da paz. Não, não é momento de correria. Você abraça quem está do seu lado, né, com discrição, a paz do Senhor esteja contigo, a paz de Jesus, quem está à frente, quem está atrás, mas também sem fazer uma cara de quem chupou giló, né, quem tomou suco de jurubeba, quem chupou umbu. Não, um sorriso não custa nada, né? A paz do Senhor esteja contigo, né? Um olhar caridoso para o irmão, desejando a ele a paz. A liturgia é celebrar também a vida, viu? Não é simplesmente celebrar um rito, não, é celebrar também a vida. Você está vivendo aquele momento, você está em paz, está desejando a paz para o outro. Não é simplesmente, não, vamos fazer um rito, paz, 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 paz. Não, você está desejando de coração a paz do Senhor. Logo em seguida, Cordeiro de Deus. Na hora que você ouvir a palavra Cordeiro de Deus, acabou o abraço da paz. Naquele momento você se volta para o altar,
o padre vai partir o pão, né? E vai mostrar, apresentar o pão consagrado, Jesus Eucarístico, à Assembleia. Lembre-se que os discípulos de Emaús reconheceram Jesus ao partir o pão. Então aquele rito é um rito especialíssimo. O rito do partir o pão e mostrar ao povo. E você vai redar aquela ejaculatória, né? Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, que também é extraída do Santo Evangelho. Momento da comunhão. As pessoas às vezes não entendem. Padre, comunga na boca, comunga na mão, comunga de pé, comunga de joelho. O que é que a igreja nos diz? Você pode comungar de joelho e na boca. Você pode comungar de pé e na boca. Ou você pode comungar de pé e na mão. Esse costume de comungar na mão não é novo. Existe desde o século III, né? Você faz um altar com as duas mãos. Você coloca a mão esquerda por cima da mão direita, faz uma espécie de concha. E ali o padre ou o ministro vai colocar a partícula consagrada na sua mão e você com a mão direita vai pegar aquela partícula e colocar na sua boca. Mas em seguida você vai observar se nos seus dedos ou se na sua mão ficou alguns fragmentos do corpo do Senhor. Existem algumas hóstias, né, que soltam muitos fragmentos. Então você observa, se ficou, você não passa na roupa. Você pega com muita discrição também, né? Não vai fazer isso. Não, você não vai lamber sua mão. Você pega com discrição e comunga, né? Coloca na boca. Eu não gosto da comunhão na mão. Eu sou aqui muito sincero. Mesmo que a igreja recomende, eu não gosto por causa disso. As pessoas não sabem comungar. E os fragmentos do corpo do Senhor acabam se perdendo pelo caminho. Fica na roupa, fica nos dedos. Então é complicado. Eu prefiro dar a comunhão na boca. Mas como a igreja dá essa liberdade, né? Se o fiel quer comungar na mão, ele comunga na mão. Mas tenha cuidado. O modo mais piedoso de comungar é comungar na boca, né? Então você se aproxima do ministro, não venha com livro na mão, livro, com bolsa, com aquelas coisas todas, com texto na mão. Não. Você vem com as mãos livres, com suas mãos postas, diante do sacerdote, ele vai dizer o corpo de Cristo, você vai dizer amém. Esse amém significa eu creio que Jesus está na hóstia consagrada. Você vai abrir a boca, não precisa também escancarar a sua boca, abre a boca suavemente, coloca um pouco a língua, né, para fora, ele vai colocar a hóstia em cima da sua língua e você não fecha logo a boca, porque você pode morder o dedo do ministro, né? Uma vez eu fui dar a comunhão a uma pessoa, misericórdia. A pessoa foi fechar a boca, passou a língua por baixo do meu dedo, foi uma coisa horrorosa, né? E aí eu tive que trocar de mão, porque eu não ia pegar com a mesma mão a hóstia para dar ao fiel que vinha atrás. Aí eu tive que trocar de mão e dar a comunhão com a mão esquerda. Então, ter cuidado também na hora de comungar, né? Não precisa rapidez, fechou a boca rapidamente, você pode morder o dedo do padre ou o dedo do ministro, então, né, sujar com a sua saliva. Então, ter cuidado. Então, a forma mais piedosa é comungar de joelho e na boca. Assim o Papa João Paulo II ensinou, assim o Papa Bento XVI, né, também costumava ensinar. Eu tenho uma foto muito bonita do Papa João Paulo II recebendo a comunhão das mãos na época o cardeal Ratzinger e o Papa João Paulo II ajoelhado comungando na boca. Imagine o Papa, né? Ele poderia dizer, não, eu mesmo pego e coloco na minha boca. Não, ele piedosamente abria a boca para que o cardeal colocasse Jesus sob sua língua. É um gesto de piedade, um gesto bonito, né? Lembrando também que comungar na boca é um sinal também de muito respeito, de reverência para com Jesus. Você está dizendo, eu não sou digno de tocar com minhas mãos no Mestre. Eu não sou digno de tocar com minhas mãos no Senhor, né? Mas a igreja te dá a liberdade para comungar na mão. Você pode comungar lembrando de ver se ficou os fragmentos na sua mão ou nos seus dedos. Ao comungar, você retorna para o seu lugar. Você pode ficar sentado ou pode ficar ajoelhado. Aí você faz a sua oração de ação de graça. Não comungue e volte para o seu banco como se ninguém
como se você não tivesse recebido ninguém. Quando nós recebemos uma visita em nossa casa, o que é que a gente faz? Nós acolhemos bem aquela pessoa. Se eu chegar na casa de alguém, eu como padre, e não perceber agrado, se eu perceber que a pessoa não está satisfeita com minha presença, no mesmo instante eu vou sair. Né? Eu não insisto que a pessoa queira a minha presença. Pelo contrário, se eu ver que a pessoa está feliz, eu posso até demorar um pouco. Se eu ver que a pessoa não está gostando muito, está incomodada, eu saio mais que depressa. Então a mesma coisa é com Jesus. Ele entrou na tua vida, ele entrou na tua alma, ele entrou no teu coração. De que forma você vai acolher o Senhor? Voltando para o banco e sentando? Não. Esse é o momento da sua conversa pessoal com Jesus. Você vai conversar com ele, você vai fazer a sua oração de louvor, a sua oração de ação de graças. E aí você escolhe, pode ser com suas palavras, pode ser também Alma de Cristo, santificai-me, pode ser a oração do Anjo de Portugal, que foi ensinada em Fátima, né, aos pastorinhos, fica ao seu critério. Logo após a comunhão, a oração, pós-comunhão, o padre vai fazer, em seguida a bênção final. Tenham muito cuidado também, você que é comentarista, com os avisos. Né? Avisos também, às vezes, fica uma coisa muito chata. Tem missa que é 1 hora de missa, 1 hora de avisos. Né? E aí tem pessoas ali querendo ir embora, tem pessoas querendo resolver alguma coisa e querendo esperar a bênção final e tem aquela enxurrada de avisos. Então, ser breve, né? Ser sucinto naquilo que você vai anunciar. A melhor coisa, né, é você criar uma equipe, né, uma equipe de acolhida, que possa no final da missa distribuir alguns folhetozinhos com os avisos da comunidade. E aí é bom porque não precisa avisar nada, a não ser que seja um aviso extraordinário, né, que o padre tem que falar mesmo, aquele é o único momento que o padre tem para falar, então não tem como fugir. Por exemplo, aqui nós vamos construir agora a Capela do Santíssimo, na nossa matriz. Existe uma capela pequena, mas se Deus permitir, iremos construir uma capela mais espaçosa, para que as pessoas fiquem mais à vontade, uma capela digna, confortável, bonita, para que Jesus seja adorado. Então eu tenho que avisar, no final da missa eu tenho que avisar o povo para que ajude, para que as mulheres preparem o alimento dos pedreiros, né, que os homens venham ajudar na mão de obra. É aquele momento ali. Se eu não avisar naquele momento, não tem outro momento para poder avisar, porque quando se faz uma formação, aparece 10% da comunidade, 5% da comunidade. O povão está na missa e só na missa. Então, naquele momento, se dá um aviso breve, sucinto e despede o povo. Então, ter cuidado também o pessoal do canto. Terminou a comunhão, terminou também o canto. É claro que o missal diz que pode ser cantado um hino de ação de graças. Pode ser cantado, mas também não é obrigatório. Ter cuidado também com o canto de comunhão, não pode ser um canto muito agitado, porque aquele momento é um momento de silêncio, um momento de concentração, um momento de interiorizar o que está acontecendo. Então não precisa ser aqueles cantos, né, eufóricos que o povo entra na fila dançando como se estivesse entrando numa fila de baile, numa fila de seresta. Eu acho que eu já falei, né, quase tudo, mas assim, posso fazer outra catequese outro dia a respeito da participação na missa, mas eu quis fazer isso justamente por causa desses abusos que existem por aí, né? Santíssimo entrando na igreja pelo drone, meu Deus, foi o maior absurdo. Eu nunca imaginei que eu veria aquilo na igreja. O Santíssimo voando, né? Jesus voando. Era para cantar aquele canto, né? Tem Jesus voando neste lugar, no meio do povo, em cima do... Era o canto apropriado para esse momento, porque Jesus estava voando, literalmente. Então não façam isso não, não inventem moda, pelo amor de Deus. A liturgia da igreja é bela. A liturgia não precisa mais de nada. Basta que o padre faça, leia o que está escrito em preto, faça o que está escrito em vermelho e os fiéis participem piedosamente da Santa Eucaristia. Se todas as paróquias fizerem isso, vai acabar essa questão de migração de paróquia. Ah, eu vou na missa do padre fulano porque lá tem unção e aqui não tem unção. Ah, eu vou na missa de padre fulano porque lá eu me sinto bem, aqui eu não me sinto bem. Por quê? Porque existe diferença de liturgias. Então, quando todo mundo fizer o que está no missal, vai acabar tudo isso. Né? Cada um vai ficar na sua paróquia, cada um vai comungar Jesus na sua comunidade
e a igreja vai voltar a ter paz, vai voltar a ter alegria. Então, Deus te abençoe. Se ficou alguma coisa confusa nessa catequese, porque também eu estou sem nenhum papel aqui, não estou sem um missal, estou sem nenhum roteiro, eu fui falando assim, né? Se alguma coisa ficou confusa, eu posso explicar nos comentários, mas espero ter ajudado você a participar melhor do santo sacrifício da missa, da ceia do Senhor. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.